No 10º aniversário do meu neto, meu filho me deu um lenço velho e disse: "Cobre esse rosto envelhecido, não envergonhe a família." A esposa dele e os parentes dela sorriram com desdém, mas quando trouxeram o bolo, levantei-me e fiz um anúncio sobre um presente para o meu neto que fez as mãos do meu filho tremerem. Por quê? Olá, queridos ouvintes, obrigada por estarem comigo hoje. Antes de começar a minha história, ficarei muito feliz se vocês se inscreverem no canal e deixarem nos comentários de que cidade ou país estão me ouvindo. Sempre fico com o coração aquecido ao ver como nossa geografia é ampla. Boa escuta. O som de lenha crepitando na lareira, o tic-tac de um relógio antigo. Hoje, meu Miguel faz 10 anos. Dezembro. Parece que foi ontem que eu segurava aquele pequeno embrulho gritante nos braços, enquanto o meu filho, João, olhava para ele com uma mistura de espanto e alegria assustada. Agora Miguel é um rapazinho alto, com os olhos do pai e o meu sorriso. A manhã começou bem antes do amanhecer. Eu amo esse momento, quando a casa ainda dorme, envolta em silêncio e frescor. O ar da sala cheira ao dia anterior, a maçãs e a madeira fria da lareira. Caminhei até a cozinha, pisando nas tábuas rangentes do chão. Esta casa é toda a minha vida. Eu e meu falecido marido, Antônio, a construímos não para nós, mas para o futuro, para o João. E como descobri depois, para a família dele. Cada tora, cada prego aqui guarda o calor das nossas mãos. Peguei a farinha. No aniversário do Miguel, eu sempre preparo algo. Pastéis de couve, de batata e os favoritos dele, com maçã e canela. A massa ganha vida nas minhas mãos, fica quente, maleável. É uma espécie de magia, a única que me resta. Enquanto moldava um pastel após o outro, as memórias vinham à tona. João, ainda pequeno, com o nariz sujo de farinha, tentando ajudar. Antônio, meu marido, entrando com o frio do inverno, sacudindo a neve do chapéu e pegando um pastel quente, queimando os dedos. E eu, sentada sozinha à mesma mesa, transferindo a última parte da minha pensão para a conta da empresa familiar do João. Esse negócio, uma pequena empresa de transportes que ele abriu há 5 anos, foi fundado com meu dinheiro. Tudo o que eu tinha da venda do apartamento na cidade após a morte do Antônio. "Mãe, é o nosso futuro comum", dizia ele na época com fervor convincente. "Você vai viver conosco numa casa grande com ar puro e eu vou construir um império." O império ainda não veio, mas as dívidas, sim. Todo mês, sento-me à velha escrivaninha do meu pai, abro um caderno de capa dura e faço as contas. Contas da casa enorme, comida para 4, despesas com o carro e a linha constante, apoio ao negócio. Às vezes 2.000 euros, às vezes 5.000. Nunca perguntei para que exatamente. Eu acreditava. Uma mãe sempre acredita no seu filho, mesmo quando ele já não é mais uma criança, mas um homem de 38 anos. Clara, minha nora, entrou na cozinha como um furacão. Lançou-me um olhar cheio de desdém preguiçoso e franziu o nariz perfeito. "Outra vez esses pastéis, dona Margarida?" disse ela. "Quem come isso hoje em dia? É coisa do século passado. Podíamos ter encomendado cupcakes modernos, tarteletes, para não passar vergonha diante dos convidados." Ela pegou um copo d'água do filtro e saiu, deixando um rastro de perfume caro e um leve frio. Não respondi. Há muito tempo não respondo. Para quê? As palavras ricocheteiam nela como ervilhas numa parede. O mundo dela é feito de coisas da moda. Resorts caros e conhecidos influentes. Nesse mundo, não há lugar para os meus pastéis, para os meus cabelos grisalhos ou rugas. Eu sou tão ultrapassada quanto a minha comida. Um resquício útil, mas constrangedor. Alguém que paga as contas e cuida da casa enquanto eles vivem a vida plenamente. À noite, os convidados chegaram. Em sua maioria, parentes e amigos da Clara. Pessoas barulhentas, confiantes, que olhavam a minha casa com uma condescendência educada de proprietários. Elogiavam a reforma que Clara fez na sala, fria, sem personalidade, em tons de cinza, e discutiam em voz alta para onde iriam nas férias de Ano Novo. Eu me sentia uma empregada numa festa alheia, um apêndice gratuito na minha própria casa. Miguel estava feliz. Ele desembrulhava os presentes, os olhos brilhando.
um Lego enorme, um tablet novo, um helicóptero de controle remoto. Eu dei a ele uma enciclopédia cara sobre o espaço, algo que ele queria há muito tempo. Ele me abraçou tão forte que fiquei sem ar. Obrigada, vovó. Você é a melhor. Naquele momento eu estava pronta para perdoar tudo. Os olhares tortos, os comentários mordazes. Tudo por aquele instante, por aquela felicidade pura e sincera de uma criança. Então veio a hora dos brindes. João, meu filho, levantou-se com uma taça. Ele parecia um pouco tenso, como se estivesse se preparando para algo. Disse algumas palavras calorosas sobre o Miguel, e então virou-se para mim. Temos presentes para todos, anunciou ele em voz alta, chamando a atenção geral. E para a nossa mãe também. Ele me entregou um pacotinho embrulhado de qualquer jeito em papel amassado. Peguei-o. Dentro de uma caixinha de papelão barata, havia um lenço, sem graça, cinza acastanhado, de um tecido sintético desagradável ao toque, do tipo que vendem nas feiras por 3 tostões. Olhei para meu filho, confusa. Ele não me encarava. Seu olhar estava fixo em algum ponto ao lado, na Clara, que o observava com um sorriso encorajador. E então, ele disse palavras que fizeram o tempo parar. Toma, mãe, coloca, cobre esse rosto velho, não envergonhe a família diante dos convidados. Ele disse isso em voz alta, clara, para que todos ouvissem, para que os parentes arrogantes da Clara ouvissem, para que meu neto de 10 anos ouvisse. Fez-se silêncio. Um silêncio ensurdecedor, de 1 segundo. E então vi os sorrisos, silenciosos, mas afiados como cacos de vidro. Clara sorria com triunfo. A mãe dela, uma mulher gorda e bem cuidada, cobria a boca com a mão, mas os olhos riam. O primeiro dela deu uma risadinha de aprovação. Todos me olhavam com a mesma expressão de desprezo superior. Naquele momento, o mundo emudeceu para mim. Todo o barulho, as risadas, as conversas, o tilintar das taças, tudo sumiu. Restou apenas um vazio ressonante e aquela galeria de rostos. O rosto do meu filho, evitando o meu olhar. O rosto da minha nora, cheio de malícia. Os rostos dos parentes dela, saboreando minha humilhação. Não senti dor. Não veio nenhuma lágrima. Não houve raiva. Foi como se, dentro de mim, no fundo do peito, algo tivesse clicado. Não com ranger, não com dor. Um clique frio definitivo como o obturador de uma câmera cara, capturando para sempre um único quadro. Um quadro onde tudo ficou claro. As relações deles, meu lugar, meu futuro nesta casa que construí. Naquele instante, morreu meu amor materno cego, morreu a esperança. Morreu Margarida, a mãe e a avó complacente, que tudo entendia e tudo perdoava. E nasceu outra mulher, calma, fria e absolutamente lúcida. Eu estava sentada com aquele lenço horrível no colo, enquanto o mundo ao redor voltava lentamente. Os sons reapareceram, alguém tossiu nervosamente, uma colher caiu num prato, mas dentro de mim, o silêncio não passava. Tornou-se denso, pesado, como a água em grandes profundidades. Olhava para minhas mãos, pousadas no colo. Toda a minha vida, essas mãos fizeram algo. Amassaram massa, lavaram fraldas, capinaram o jardim, contaram dinheiro para que desse para tudo. Construíram esta casa, doaram. E agora, entregaram-me aquele pedaço de tecido sintético e barato para cobrir meu rosto velho. Era esse o meu valor, o resumo da minha vida, dos meus sacrifícios, do meu amor. Uma inconveniência, uma carteira que deveria ser invisível, um fantasma na minha própria casa, cheirando a naftalina e vergonha. De repente, vi tudo com uma clareza gélida e impressionante. Cada palavra não dita, cada revirar de olhos da Clara, cada pedido do João para entender a situação e ajudar um pouco. Nada disso era por acaso. Eram degraus de uma escada que levava a esse momento, a esse lenço. Eles, ano após ano, me apagavam, reduziam minha personalidade, deixando apenas uma função útil. E agora, decidiram que a função estava cumprida e que poderiam se livrar dela, cobrindo-a com um pano, como um móvel velho. Meu olhar percorreu a sala e parou no Miguel. Ele estava sentado à mesa,
um pouco constrangido com a atenção geral, mexendo no salada com o garfo. A única pessoa pura e luminosa naquela sala cheia de veneno. Ele não entendeu as palavras do pai, mas sentiu que algo errado, algo ruim, havia acontecido. E nos olhos confusos dele, vi não o meu passado, mas o futuro dele. Que futuro o espera com um pai que trai a própria mãe tão facilmente e uma mãe que aplaude isso? O que eles vão ensinar a ele? O mesmo consumismo, a mesma crueldade embrulhada em sorrisos falsos. Vão moldá-lo para ser como eles, uma pessoa para quem nada é sagrado além de dinheiro e status. Não, isso não vai acontecer. Naquele momento, Clara, recuperando-se do seu triunfo momentâneo e querendo suavizar o constrangimento, entrou na sala com o bolo de aniversário. 10 velas brilhavam com chamas trêmulas. "Aqui está o nosso aniversariante, Miguel. Faz um pedido", cantou ela, colocando o bolo diante do filho. Os convidados se animaram, bateram palmas, começaram a cantar "Parabéns para você". As vozes soavam distantes para mim, como se viessem de longe. Eu olhava para as chamas das velas, para o reflexo delas nos olhos do meu neto. E enquanto eles cantavam, uma decisão amadureceu dentro de mim. Não era raivosa, não era vingativa, era calma, ponderada e absolutamente inabalável. A música terminou. Miguel, enchendo os pulmões de ar, apagou todas as velas de uma só vez. A sala explodiu em aplausos. João pegou a faca para cortar o bolo. Seu rosto estava novamente sereno, como se acreditasse que o incidente estava resolvido, que a mãe havia engolido a ofensa, como sempre fizera. Foi então que me levantei. Todos os olhares se voltaram para mim. Provavelmente esperavam que eu fosse chorar ou fazer acusações. Clara me encarava com desafio. João franziu a testa. Eu os observei com um olhar calmo e atento. E minha voz, quando falei, surpreendeu até a mim mesma. Era firme, clara, desprovida de emoções. Também tenho um presente para o Miguel, um presente para o futuro dele. A sala ficou em silêncio novamente. Olhei para meu neto. Miguel, há muitos anos, eu e o vovô Antônio construímos esta casa. Construímos para a nossa família, para o futuro. E hoje, no seu 10º aniversário, quero que o seu futuro tenha uma base sólida. Eu te dou esta casa. Toda a propriedade com terreno e construções. Vou formalizar todos os documentos e colocar o imóvel em um fundo fiduciário em seu nome. Quando você completar 21 anos, será o dono absoluto. Silêncio mortal. Vi os rostos dos convidados se alongarem. Clara ficou paralisada, a boca entreaberta. O rosto dela, antes triunfante, passou a confuso, depois perdido. Continuei, agora olhando diretamente para João. Mas uma casa são apenas paredes. Para que o seu fundo, Miguel, tenha recursos para a sua educação, para o seu desenvolvimento, para a sua vida até a maioridade, tomei outra decisão. Vou liquidar minha parte no nosso negócio familiar. Todo o dinheiro da venda da minha metade dos ativos irá para o seu fundo fiduciário. O silêncio agora era ensurdecedor. Vi João empalidecer. A faca em sua mão tremeu, levemente, mas eu notei. Aquele tremor curto revelou tudo. Ele sabia a verdadeira situação. Sabia que esta casa era o único ativo real e valioso que eles tinham, que o negócio só se mantinha à tona por causa dos meus aportes constantes. Mas vi nos olhos dele outra coisa. Ele não acreditava em mim. Pensava que era apenas uma crise, um gesto dramático de uma velha ofendida, uma ameaça vazia para chamar atenção. Sentei-me calmamente. Peguei um guardanapo da mesa e disse para o vazio geral: "Cortem o bolo, ele pode derreter." A noite terminou rápido e de forma desajeitada. Os convidados, murmurando algo, despediram-se às pressas. João e Clara fingiam que nada havia acontecido, mas sua alegria era forçada, falsa. Não me dirigiram uma palavra, nem uma repreensão, nem uma pergunta. Apenas me ignoraram, acreditando que na manhã seguinte tudo voltaria ao normal. Tarde da noite, quando a casa finalmente silenciou, sentei-me no meu quarto. Sobre a mesinha de cabeceira estava aquele lenço. Olhei para ele não com mágoa, mas com gratidão.
Ele foi a pedra que desencadeou a avalanche. Abriu meus olhos, peguei o telefone. Minha agenda não tinha muitos números. Encontrei o que precisava. Meus dedos não tremiam. Meu peito estava frio e calmo. O telefone tocou por pouco tempo. "Estou ouvindo", disse uma voz familiar, um pouco áspera, da Mariana, irmã do meu falecido marido. "Mariana, olá. É a Margarida." "Tudo bem, Margarida?" Sua voz está diferente. Sorri para mim mesma. Ela sempre soube ouvir o que está escondido. "Está tudo bem, Mariana. Melhor do que nunca. Preciso do seu conselho. E de um bom advogado. Muito bom. Amanhã de manhã." Naquela noite, dormi sem sonhos. Profundamente, calmamente, como não dormia há anos. Acordei com uma leveza que não sentia há muito tempo. Não era a leveza da juventude, mas a de uma página virada. Cozinhei meu café, não o instantâneo que eles tomavam, mas o verdadeiro, feito na cafeteira. O aroma amargo encheu a cozinha. Sentei-me à janela que dá para o jardim, vendo os primeiros raios de sol atravessarem os galhos da velha macieira. A macieira que plantamos com Antônio quando João tinha 5 anos. Tudo nesta casa, neste jardim, estava impregnado de passado. Mas, pela primeira vez, olhei para isso não com nostalgia, mas com um leve desapego, como se relesse um livro cujo enredo já conhecia de cor. Eles desceram por volta das 10. João e Clara. Vinham juntos, como se preparassem uma visita diplomática. Seus rostos exibiam sorrisos forçados, condescendentes, como adultos sábios lidando com uma criança birrenta. Clara sentou-se à minha frente, pousando as mãos bem cuidadas com manicure perfeita sobre a mesa. "Bom dia, dona Margarida", começou com uma voz doce e forçada, como quem fala com um doente ou alguém inferior. "Ontem ficamos um pouco nervosos. Você disse coisas tão teatrais." Fiz um gole de café. Estava escaldante, e o amargor na boca era agradavelmente revigorante. João pigarreou inquieto. "Mãe, entendemos que você estava chateada. O lenço foi uma burrice minha, desculpe-me. Mas vamos ser realistas. Fundos, liquidações, são só palavras ditas no calor do momento." Continuei em silêncio, olhando pela janela. Via seus reflexos no vidro, 2 figuras ansiosas inclinadas sobre mim. Clara insistiu, agora com um tom de impaciência. "Esta casa é o nosso lar. Investimos tanto nela, fizemos reformas, e o negócio é o futuro do João, do Miguel. Você não pode destruir tudo por uma mágoa passageira. Somos uma família." Família. Que palavra estranha, alheia. Olhei para eles, para meu filho, que desviava o olhar, e para sua esposa, que falava do lar que eu construí e sustentava como se fosse dela. Eles falavam comigo como se eu fosse uma criança tendo um ataque numa loja de brinquedos por não ganhar um doce. Explicavam por que minhas decisões sobre minha própria propriedade eram irreais. Não perguntavam. Não tentavam entender. Ensinavam. Terminei meu café, coloquei a xícara no pires com um leve tilintar. Levantei-me. "Preciso cuidar do jardim", disse com voz firme, sem olhar para eles. "As peônias precisam de apoio." E saí. Ouvi Clara bufar irritada atrás de mim. Sabia o que pensavam. A velha está ficando senil. Vai passar. Não entenderam nada. E esse foi o maior erro deles. Naquela tarde sentei-me na varanda com um livro. A casa estava silenciosa. João saiu, supostamente para resolver assuntos. Clara estava no andar de cima, no quarto deles. De repente, sua voz cortou o silêncio, alta e irritada, falando ao telefone. "As paredes desta casa são grossas, mas a raiva, como a água, encontra frestas." "João, que palhaçada é essa?" gritava ela. "Estou tentando fazer o pagamento inicial do carro novo, aquele vermelho cereja. Encontrei o modelo perfeito e me dizem que a transação foi recusada." Fiz uma pausa, virando uma página sem ler. "Como assim eu verifique o saldo?" Eu verifiquei. "Como assim sem fundos?" "É a nossa conta premium. Sua última transferência caiu ontem." Imaginei o rosto dela, distorcido, furioso. Aquele carro era o sonho dela nos últimos meses. Um símbolo do sucesso deles,
do novo patamar. Uma compra comemorativa, como ela se vangloriava para uma amiga, pelo início de uma nova vida. Não, o cartão está aqui na minha frente. A voz dela ficou mais aguda. Então o quê? O banco? Por que o banco? Espera. Uma longa pausa. Sabia o que passava pela cabeça dela. As engrenagens do orgulho e da desconfiança giraram e encaixaram com um estalo. Foi ela, gritou Clara. Foi ela, tenho certeza. A velha bloqueou o cartão. Ou ligou para o banco e inventou algo. Eu disse que não podíamos deixá-la assim, e você com esse mãe. Ela está se vingando mesquinha como só uma velha sabe fazer. Fechei o livro, levantei-me e entrei para fazer um chá. Ouvi Clara continuar gritando ao telefone, prometendo me colocar no meu lugar. Eles achavam que eu roubara um doce deles, que jogava o jogo mesquinho de ofensas e manipulações. Não imaginavam que eu já não jogava mais, que havia abandonado o jogo. Pensavam que eu tirara uma peça do tabuleiro, quando, na verdade, eu estava virando o tabuleiro inteiro. Enquanto preparava o chá, sentia-me calma. O pânico deles, a raiva, a total incompreensão da situação, confirmavam que eu fizera tudo certo. Cada passo, cada palavra deles, reforçava minha certeza. E eu sabia que era apenas a primeira onda. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. No dia seguinte, de manhã, arrumei-me e fui para a cidade. João e Clara me acompanharam com olhares cheios de desconfiança e censura. Provavelmente pensaram que eu ia ao banco para continuar minhas mesquinharias. Que pensassem. O mundo deles se resumia a um cartão bloqueado. Não podiam imaginar para onde eu realmente ia. Mariana me deu o endereço de um escritório de advocacia no centro histórico da cidade. O escritório ficava num prédio sólido, de antes da Revolução, com tetos altos e corredores silenciosos. O advogado, André Ferreira, era um homem de uns 50 anos, com olhos atentos e cabelo grisalho nas têmporas. Não fazia perguntas desnecessárias. Apenas ouvia. Sentei-me numa poltrona de couro, diante de sua mesa de carvalho, e expus o caso com calma, sem emoções. Falei da casa, que está totalmente em meu nome. Do negócio, onde sou cofundadora com 50% de participação. Do meu desejo de criar um fundo fiduciário para o meu neto e, para isso, liquidar minha parte na empresa. Enquanto falava, ele fazia anotações, assentindo ocasionalmente. Dona Margarida, entendi, disse ele quando terminei. A situação é clara, o plano também. Para começar, preciso de todos os documentos constitutivos da empresa e os relatórios financeiros do último ano. Quanto mais completo for o pacote, mais rápido agiremos. Eu estava preparada. Ao longo dos anos, acostumei-me à ordem. Em casa, numa gaveta da velha cômoda, guardava uma pasta com tudo relacionado ao negócio familiar. Contratos, extratos, recibos das minhas transferências. Guardava-os não por desconfiança, mas por hábito, aprendido com meu pai, contador. Dinheiro gosta de conta, documentos, de ordem, dizia ele. Entreguei a pasta a André Ferreira. Ele colocou os óculos e começou a examinar cada folha, meticulosamente. O silêncio no escritório era quebrado apenas pelo farfalhar das páginas. Olhava pela janela, vendo as nuvens passarem, e sentia uma calma estranha. Estava no lugar certo, fazendo o que precisava ser feito. Passaram-se uns 20 minutos. André Ferreira parou num dos últimos relatórios bancários, examinando-o longamente. Tirou os óculos e me olhou por cima deles. Dona Margarida, uma pergunta. Há 3 semanas, uma quantia significativa, quase 300 mil euros, entrou na conta da empresa. Foi um novo investidor? Ou venderam algum ativo? Olhei para ele confusa. 300 mil euros? Não houve investidores. E não vendemos nada. Eu saberia. Ele franziu a testa. Voltou a colocar os óculos e apontou para uma linha no documento. Aqui, veja, um empréstimo da Garantia Financeira Litista. Conhece essa organização? Olhei a linha. O nome não me dizia nada. Não, nunca ouvi falar. Sempre pegamos empréstimos num banco grande e só pequenas quantias para capital de giro. O rosto do advogado ficou sério. Ele recostou-se na cadeira. A Garantia Financeira não é um banco.
É uma organização de microcrédito para empresas. Oferecem grandes quantias com juros altíssimos e multas draconianas por atrasos. Só recorrem a eles em situações desesperadoras. Seu filho mencionou algo sobre tomar um empréstimo tão grande? Não, nem uma palavra. O frio que senti no aniversário do Miguel voltou, agora diferente, mais inquietante. André Ferreira folheou mais algumas páginas e parou na última do relatório. Isso é ainda mais interessante, disse baixo. Essa quantia, 300 mil euros, ficou na conta da empresa por menos de um dia. No dia seguinte, foi transferida integralmente para uma conta pessoal, da sua nora, Clara Inês Paiva. Finalidade: pagamento de um empréstimo sem juros. O ar no escritório ficou denso. Olhava para o advogado, mas via o rosto de Clara. Seu sorriso triunfante naquela noite, seus gritos ao telefone sobre o carro vermelho cereja. Dona Margarida, para um empréstimo assim, é necessária a assinatura de todos os fundadores, ou seja, a sua também. Você assinou algum contrato de crédito no último mês? Não, minha voz soou abafada. Nada. Ele se levantou, foi até um armário e pegou uma pasta fina. Como imaginei, quando Mariana me procurou, fiz, com o consentimento dela, uma consulta preliminar ao registro da empresa. Aqui está uma cópia do contrato de crédito com a garantia financeira. Ele abriu a pasta e colocou o documento diante de mim. Na última página, na coluna Fundador 2, havia uma assinatura. Minha assinatura, ou melhor, algo muito parecido, mas hesitante, desajeitado, como se alguém a tivesse copiado cuidadosamente a partir de um modelo. Olhei para aquela assinatura falsa e tudo se encaixou. Não era apenas uma questão de viverem às minhas custas. Não era só desrespeito. Eles armaram uma armadilha. O plano era simples e monstruoso. Conseguiram um empréstimo enorme em nome da empresa com minha assinatura falsificada. Transferir o dinheiro rapidamente para uma conta pessoal. Comprar um carro novo. Talvez dar entrada num apartamento noutra cidade. E depois, abandonar tudo. Deixar a empresa com uma dívida gigantesca e juros impossíveis. E eu, como cofundadora, teria que pagar essa dívida, com minha pensão, vendendo esta casa, o único bem que me restava. Eles não planejavam apenas ir embora. Queriam me deixar na miséria, em ruínas, com vergonha e uma dívida impagável na velhice. Aquele lenço que João me deu não era só uma brincadeira cruel. Era um presente de despedida, um gesto simbólico. Cobre o rosto, mãe. Logo você vai sentir muita vergonha. Desapareça. Naquele momento, o último resquício de sentimento materno, de pena, de dúvida, morreu em mim. Tudo queimou até virar cinzas. Restou apenas um vazio frio, sólido como granito. Levantei os olhos para o advogado. André Ferreira, disse, com uma voz sem tremores ou lágrimas, faça uma cópia deste contrato e comece o processo. Mas agora não apenas a liquidação da minha parte, uma liquidação total da sociedade, com auditoria forçada de todas as operações financeiras do último ano. E prepare notificações oficiais para meu filho e para o banco onde temos todas as contas. Ele assentiu em silêncio. Entendeu tudo sem precisar de mais palavras. Saí do escritório uma mulher diferente. A mulher que entrou ali uma hora antes ainda podia hesitar, sentir pena. A mulher que saiu ia executar uma sentença. Voltei para casa ao entardecer. O ar na casa estava pesado, eletrificado. Clara não falava comigo. Apenas lançava olhares curtos e raivosos. João tentava fingir descontração, falando alto ao telefone sobre supostos negócios promissores, mas eu via a tensão em seus ombros. Eles esperavam que eu pedisse desculpas, que me rendesse, que implorasse perdão pela minha crise. Ainda viviam no mundo deles, onde eu era apenas uma personagem secundária da sua peça. Passei por eles em silêncio e fui para meu quarto. Não tinha nada a dizer. Todas as palavras já haviam sido ditas, lá, no escritório silencioso do advogado. Agora, quem falaria seriam os documentos. Por 2 dias, uma guerra fria reinou na casa. Eles encomendavam pizzas e sushi, deixando pilhas de caixas na cozinha. Falavam entre si como se eu não existisse. Eu seguia minha vida, cuidava do jardim,
lia, cozinhava comida simples para mim. Dentro de mim havia silêncio. Não sentia raiva nem triunfo. Apenas uma espera calma e fria. Sabia que o mecanismo estava em movimento e que nada o deteria. E então, no terceiro dia após minha visita ao advogado, aconteceu. Eu regava as rosas no alpendre quando um furgão de entregas estacionou no portão. Um jovem de uniforme saiu, consultando um tablet. Para João Pedro Almeida, disse ele. Precisa assinar. Naquele momento, Clara saiu de casa. Devia ter visto o carro pela janela. Seu rosto exibia uma curiosidade impaciente. Talvez sejam os documentos do carro novo, pensou. Sou a esposa, posso assinar, disse ela, estendendo a mão. O entregador passou-lhe 2 envelopes brancos e densos e o tablet. Ela assinou rapidamente e, sem esperar que ele partisse, abriu o primeiro envelope com ansiedade. Continuei cortando os botões murchos das rosas. Não olhava para ela, mas via tudo pelo canto do olho. Vi seus dedos com manicure e cara rasgarem o papel grosso. Via tirar uma folha dobrada. Seus olhos corriam pelas linhas. Primeiro, havia confusão no rosto dela. Provavelmente esperava algo diferente. Depois, suas sobrancelhas se franziram. Ela virou a folha, voltou ao início. E vi seu rosto mudar, lenta mas inexoravelmente. Como se, sob a fina camada de maquiagem e autoconfiança, surgisse uma outra essência. A cor sumiu de suas bochechas. O blush que ela aplicava tão cuidadosamente pela manhã desapareceu, deixando uma palidez mortal. Os lábios, sempre levemente franzidos, entreabriram-se em espanto mudo. Ela abriu o segundo envelope, do banco principal deles. A carta era curta. Ela a leu em segundos, e seu rosto se transformou numa máscara de horror. Os envelopes caíram de suas mãos frouxas e deslizaram pelos degraus do alpendre. João! Sua voz não era um grito, mas um sibilar rouco, sufocado. João, vem cá, rápido! A porta se abriu, e João correu para o alpendre. O que foi? Que gritaria é essa? Começou irritado, mas ao ver o rosto da esposa, calou-se. O que é isso? Sussurrou ela, apontando para os papéis no chão. João franziu a testa, pegou a primeira folha. Vi seu perfil. Primeiro, um sorriso condescendente, como se achasse que era mais um folheto promocional. Mas então o sorriso sumiu. Ele começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Agarrou o papel com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Sua bravata, sua confiança forçada, tudo desmoronou como gesso de uma parede velha. Vi as palavras dançarem diante de seus olhos. Palavras duras e oficiais que eu agora conhecia de cor. Notificação de intenção de dissolver a sociedade. Liquidação forçada de ativos. Auditoria judicial completa. Ação judicial. Ele pegou a segunda folha, a notificação do banco. Curta e implacável. Em razão de informações sobre possíveis ações fraudulentas de um dos fundadores, com base na cláusula 7.4 do contrato de crédito, todas as linhas de crédito e saques foram congelados até o fim da investigação interna. Ele ficou ali, segurando aquelas 2 folhas, respirando pesadamente. O ar entrava em seus pulmões com um assobio. A condescendência sumiu. A irritação sumiu. Restou apenas o medo puro, primal, animal. O pânico de alguém que correu uma maratona, certo da vitória, e a um passo da linha de chegada, descobriu que correu pelo caminho errado, e agora o espera não um pódio, mas um abismo. Ele levantou os olhos para mim. Não havia mais um pingo da condescendência com que me olhou 3 dias antes. Havia horror e incompreensão. Como isso era possível? Não podia ser. Era apenas uma crise de velha, uma mágoa, um lenço idiota. Não podia levar a isso. Mãe, sussurrou ele, o que é isso? Larguei o podador, endireitei-me e olhei-o nos olhos, calma e firme. Não é uma crise, João, disse com voz serena. Não é mágoa, não é vingança mesquinha. Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. É uma execução. Jurídica Clara soltou um som estranho, um soluço engasgado. Olhava para mim, para o marido, para os papéis nas mãos dele. Seus olhos transborda de horror. Finalmente ela entendeu. Não era um jogo.
Era uma guerra, e eles já haviam perdido. O silêncio após minhas palavras durou pouco. Era a calma antes da tempestade. Vi o medo nos olhos de João se transformar em raiva, o último refúgio de uma fera encurralada. Ele amassou os papéis nos punhos e deu um passo em minha direção. Clara, saindo do torpor, seguiu-o. Eles não foram para a sala. Invadiram meu quarto, meu único espaço pessoal nesta casa. Sentei-me na velha poltrona junto à janela e eles se postaram diante de mim, como duas nuvens de tempestade. "O que você fez?" começou João, a voz falhando de raiva. Jogou os papéis amassados na mesinha ao meu lado. "Você enlouqueceu, velha. Decidiu destruir tudo, destruir a mim, seu único filho." Fiquei em silêncio, apenas o olhava. Seu rosto contorcido de raiva, a veia inchada no pescoço. Não via um homem adulto. Via um menino assustado a quem tiraram o brinquedo favorito. Atrás dele, Clara começou seu espetáculo. Cobriu o rosto com as mãos e chorou, alto, teatralmente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva e impotência. Nossa casa, nosso negócio, o futuro do Miguel, lamentava entre soluços. "Como pôde? Você não tem coração? É avó? Quer que seu neto vá para a rua? Por que tanta crueldade?" Era uma tempestade. Um furacão de acusações, reprovações e chantagem emocional. Trabalhavam em dupla, como um dueto bem ensaiado. Ele apelava ao dever filial e à minha culpa. Ela, a pena, ao futuro do neto, aos valores familiares, os mesmos valores que eles espezinharam dias atrás. "Eu me matei de trabalhar por você a vida toda", gritava João gesticulando. "Tentei construir algo para que você vivesse bem, para que todos tivéssemos tudo. E você, com um rabisco, apagou tudo, por causa de um lenço idiota, de um capricho senil." Ele parou para respirar e Clara tomou a palavra. "Nós te acolhemos na nossa casa, cuidamos de você, e você nos paga com essa ingratidão? Você é apenas uma velha rancorosa que odeia nossa felicidade." "Na nossa casa." Essas palavras me atingiram por um instante, na casa que construí, que paguei. Mas a dor já não era aguda, era apenas um eco familiar do passado. Eles gritaram por muito tempo, despejando sua mágoa, seu medo, sua raiva. Culpavam-me por tudo, pela incapacidade deles, pelas dívidas, pelos problemas. Eu era um alvo fácil. Na visão deles, a culpa era minha, não da ganância, da fraqueza ou da traição deles. Sentei-me e esperei. Era como uma rocha contra a qual as ondas se quebram. Elas rugem, espumam, descarregam toda a fúria, mas a rocha permanece. Eu sabia que a tempestade passaria. Eles não tinham forças infinitas. E o momento chegou. João ficou rouco. Sua raiva esgotou-se, restando apenas uma respiração pesada, exausta. Clara parou de chorar e agora apenas soluçava, olhando-me de soslaio para avaliar o efeito. Estavam exaustos. O silêncio voltou à sala, impregnado do cheiro da raiva deles e da minha calma. Esperei mais um minuto e, lentamente, sem movimentos desnecessários, inclinei-me e tirei do gaveteiro da mesa uma única folha de papel. A cópia que André Ferreira fez para mim. Coloquei-a na mesinha diante deles, sobre a notificação amassada. João olhou para a folha com desconfiança. Clara parou de soluçar e esticou o pescoço, curiosa. João pegou o papel, alisou-o. Vi seus olhos percorrerem as linhas familiares do contrato de crédito. Ele ainda não entendia. Talvez pensasse que era mais um documento da mesma série. Então, seu olhar caiu na última página, na coluna Fundador 2, na assinatura. E vi a última gota de cor sumir de seu rosto. Ele congelou. Olhando para aquela rabiscada falsa, que deveria ser minha sentença, seus ombros desabaram. O papel escorregou de seus dedos e caiu lentamente no tapete. Clara, sem entender, abaixou-se e pegou a folha. Olhou-a. Seus olhos se arregalaram. Ela passou o olhar da assinatura para mim, depois de volta à assinatura. Não havia arrependimento em seus olhos. Havia o terror puro de quem foi pego. E então falei, baixo, quase num sussurro. Mas naquele silêncio ensurdecedor,
Minha voz soou como um sino. Você gritou depois de tudo o que fizemos por você. Olhei diretamente nos olhos do meu filho. Você quis dizer depois de tudo o que vocês fizeram comigo? Silêncio. Um silêncio absoluto, mortal. Eles não tinham palavras. Todas as acusações, os gritos, as lágrimas, tudo se espatifou contra aquela única folha de papel. Todo o drama, cuidadosamente construído sobre a mãe ingrata, desmoronou, revelando a verdade feia da traição deles. Eles me olhavam e, pela primeira vez em anos, me viam de verdade. Não como empregada, não como carteira, não como uma mãe velha e caprichosa. Viam uma pessoa que sabia tudo sobre eles, que segurava nas mãos a prova do crime deles. Naquele momento percebi que todo o poder estava comigo. Não era o poder da vingança, era o poder da verdade, e era esmagador. Após aquela cena no meu quarto, a casa mergulhou num silêncio viscoso, estranho. Eles não gritavam mais. Esconderam-se. Andavam pela casa como sombras, falando em sussurros. O medo deles era quase palpável, mas eu sabia que não era o fim. Uma fera encurralada não se rende. Prepara-se para um último salto desesperado. Não sabia que forma isso tomaria, mas tinha certeza de que eles tentariam algo. A última tentativa deles foi ainda mais baixa e cínica do que eu imaginava. 2 dias depois, num sábado, Clara veio até mim com um rosto falsamente humilde e triste. Dona Margarida, disse, numa voz respeitosa que nunca ouvi dela. Estamos muito preocupados com você, com seu estado. Entendemos que você não faz isso por maldade. Convidamos meus pais e meu tio para conversar hoje à noite. Só uma conversa em família para encontrar uma saída para essa situação horrível. Por favor, não recuse. Entendi na hora o que era aquele conselho familiar e qual seria meu papel. Era a última carta deles, a mais suja. Iam encenar um espetáculo onde eu seria a velha senil, manipulada por más influências, destruindo a própria família. E eles, pobres filhos amorosos, tentando salvar a mim e a si mesmos. Assenti calmamente. Está bem, estarei lá. Os olhos dela brilharam com um lampejo de triunfo. Ela achava que eu caíra na armadilha. Naquela noite, a sala virou um tribunal. Os pais de Clara chegaram. A mãe, uma mulher gorda, transborda de autossatisfação, e o pai, um homem severo com um olhar que sempre me tratou como um vazio. Também veio o tio dela, um funcionário público local, exalando autoridade e autoconfiança. Sentaram-me numa poltrona no centro da sala. Eles se acomodaram ao redor, formando um círculo fechado. A atmosfera era de interrogatório. João começou com uma voz contida, cheia de falsa tristeza. Falou de como eu sempre fui uma mãe maravilhosa, mas que ultimamente não parecia mais eu mesma, que me tornei fechada, desconfiada, que tomava decisões irracionais. Não mencionou o lenço ou suas palavras. Em vez disso, pintava um quadro do meu declínio mental. Então, Clara tomou a palavra, chorando baixo de forma convincente. Contava como ela e João temiam por mim, como minhas ações colocavam em risco o futuro do filho deles, meu neto. Mencionou Mariana, uma mulher invejosa e solitária que sempre nos odiou e agora manipula uma idosa. Sugeria a necessidade de tutela, que eu precisava ser protegida de mim mesma. Os parentes dela ouviam, assentindo com compaixão. A mãe de Clara concordava. Sim, sim, isso acontece com idosos, uma confusão mental. Pobres crianças, que cruz vocês carregam? O tio franzia a testa, dizendo algo como: é preciso tomar medidas, não se pode deixar isso correr solto. Eu permanecia em silêncio, observando aquele circo com frieza. Eles desempenhavam seus papéis confiantes no sucesso. Estavam no seu elemento, cercados pelos seus. Achavam que eu estava sozinha contra todos. O pai de Clara, Sr. Manuel, virou-se para mim. Dona Margarida, disse, num tom professoral, você precisa entender. As crianças só querem o seu bem. Talvez seja bom descansar, ir para uma boa casa de repouso, tratar-se. Eles cuidam dos negócios. Naquele momento, quando a vitória parecia tão próxima para eles, a porta da sala se abriu silenciosamente. Era Mariana. Na mão, uma pasta grossa.
Boa noite, disse ela, com sua voz um pouco áspera. Peço desculpas pela intromissão. Ouvi que estão tendo um conselho financeiro familiar. Não quis atrapalhar. João e Clara congelaram. Seus rostos se alongaram. Não esperavam por isso. Mariana entrou calmamente. Aproximou-se da mesa de jantar e colocou a pasta sobre ela. Por sinal, vinha calhar. Continuou, olhando todos com um olhar penetrante. Sou contadora auditora, embora aposentada. Quando minha cunhada, Margarida, me pediu conselho, não pude ficar de fora. Preparei uma pequena análise para esclarecer as coisas. Ela abriu a pasta e tirou algumas folhas grampeadas. Vamos começar pelo simples, disse, colocando a primeira folha na mesa. Aqui está um resumo de todas as transferências feitas por Dona Margarida para as contas da empresa nos últimos 5 anos. O total, como podem ver, é de 742 mil euros. Isso sem contar a pensão dela, que era usada integralmente para manter esta casa. Fez-se um silêncio sepulcral. E aqui, continuou colocando outro documento, está um extrato das principais despesas das contas corporativas, viagens a resorts, restaurantes, compra de roupas caras, 2 carros para Clara e Inês. Não vou cansá-los com detalhes, só digo que menos de 30% foi para necessidades operacionais. O rosto da mãe de Clara começou a ficar vermelho. O tio perdeu a pose confiante e agora olhava para a sobrinha com interesse. E a cereja do bolo, disse Mariana, tirando o último documento. Um contrato de crédito de 300 mil euros, tomado há 3 semanas, com o negócio como garantia. Assinado, como podem ver, por ambos os fundadores. Aqui estava a assinatura de João Pedro. E aqui, bateu com a unha na segunda assinatura. A suposta assinatura de Dona Margarida. Só há um problema. No dia da assinatura, Margarida estava num spa em Sintra, onde vai todos os anos. Tem o comprovante, as passagens e o registro de entrada. Essa assinatura é, digamos, um assunto para uma perícia interessante. Artigo 224 do Código Penal. Fraude em grande escala, cometida por um grupo em conluio prévio. Ela parou. As palavras Código Penal ecoaram como um tiro. Clara estava branca como cera. João olhava para o chão, o pescoço vermelho. O senhor Manuel, pai de Clara, levantou-se lentamente. Estava terrível em sua raiva silenciosa. Pegou o contrato, examinou-o. Depois olhou para a filha. Era um olhar de desprezo e vergonha tão gélidos que, por um momento, quase senti pena dela. Você desonrou nossa família, disse ele baixo, mas de forma que todos ouvissem. Você trouxe vergonha ao meu nome. Virou-se e saiu, sem dizer mais nada. A esposa e o irmão o seguiram, tropeçando. A humilhação foi total, pública e definitiva. Eles queriam me julgar, mas acabaram no cadafalso da própria vergonha. Quando a porta se fechou atrás deles, João e Clara ficaram na sala, envoltos num silêncio ensurdecedor. O mundo deles desmoronou. Não de uma vez, mas lenta e inevitavelmente. E agora estavam entre os escombros. Naquela noite, não me disseram mais nada. Na manhã seguinte, enquanto eu estava no jardim, eles juntaram suas coisas e partiram. Silenciosamente, como ladrões. Os meses seguintes passaram numa correria objetiva, quase sem emoções. André Ferreira e Mariana tomaram as rédeas. O processo de liquidação da empresa começou. A auditoria revelou todas as fraudes. Para evitar um processo criminal, João teve que concordar com tudo. A dívida com a garantia financeira foi paga com a parte dele da venda dos ativos. Após todos os acertos, quase nada sobrou para eles. O carro foi vendido. Um novo apartamento era impensável. Soube por Mariana que alugaram um pequeno estúdio na periferia da cidade. João conseguiu um emprego como motorista numa outra empresa de transportes. A vida deles, construída com meu dinheiro e suas mentiras, virou pó. A casa, minha casa, também foi vendida. Não senti arrependimento. Ela deixou de ser minha casa há muito tempo. Tornou-se apenas um prédio, um depósito de más lembranças. Os compradores, uma jovem família com 2 filhos, apareceram rapidamente. Ao vê-los, soube que a casa estava em boas mãos.
Todas as formalidades legais foram cumpridas. Para Miguel, foi criado um fundo educacional robusto. O dinheiro está protegido e ninguém, exceto ele, poderá tocá-lo ao completar 21 anos. Sei que dei a ele o maior presente, uma chance de um futuro independente dos erros dos pais. Passaram 3 meses. Estou no meu pequeno varandim. Lá embaixo, espalha-se uma cidadezinha do sul, mergulhada no verde dos ciprestes. E além, até o horizonte, o mar. Infinito, vivo, respirando. O ar aqui é diferente. Não cheira a maçãs do jardim ou a umidade de uma casa antiga. Cheira a sal, a pedras aquecidas pelo sol e a liberdade. Meu apartamento é pequeno, mas claro. 2 quartos e uma cozinha. Não preciso de mais. As paredes são pintadas de branco cremoso e o sol, ao entrar pelas janelas pela manhã, banha tudo com uma luz dourada e melíflua. Não há móveis pesados carregados de memórias do passado. Tudo é novo, leve, simples. Coloco num vaso um buquê de flores silvestres que comprei hoje no mercado de uma vendedora local. Meus movimentos são leves, livres do peso de anos de obrigações. Não preciso mais acordar antes do amanhecer para alimentar a família. Não preciso contar cada cêntimo para tapar buracos no orçamento alheio. Não preciso estremecer com o som de passos atrás da porta. Faço um chá de tomilho e sento-me numa cadeira de vime no varandim. Ao lado, na mesinha, há uma carta. O envelope está desenhado com traços infantis. Sol, gaivotas, o mar azul. É uma carta do Miguel. Mariana o leva para sua casa nos fins de semana e nos ajuda a manter contato. Desdobro a folha. Dentro, algumas linhas escritas em letras grandes e um desenho. Ele me desenhou com ele, de pé na praia, soltando uma pipa. "Vovó, olá", escreve ele. "Está tudo bem comigo. Sinto muito a sua falta. Mamãe e papai brigam o tempo todo, mas eu tento não ouvir. Estou lendo o seu livro sobre o espaço. É muito legal. Quando crescer, vou morar com você na praia. Vamos soltar pipa todos os dias. Te amo." Seu Miguel. Dobro a carta e a aperto contra o peito. Há lágrimas nos meus olhos, mas não são de tristeza ou mágoa. São lágrimas de uma saudade tranquila e amorosa. Sei que ele virá. E com certeza vamos soltar pipa. Olho para o mar, seu ritmo pacífico e infinito. As ondas vêm e vão, como na vida marés altas e baixas. Minha longa maré baixa finalmente terminou. Tenho 62 anos. Para alguns, é a velhice, o ocaso. Para mim, é o amanhecer. O amanhecer da minha própria vida, separada, da qual eu nem sonhava. Uma vida em que pertenço apenas a mim mesma, onde cada inspiração é cheia não de ansiedade, mas de paz. Onde cada dia não é um sacrifício, mas um presente. O sol se põe no horizonte, tingindo o céu em tons aquarelados. Uma brisa leve traz da orla sons de música e risos. Eu sorrio. Pela primeira vez em anos, sorrio não para alguém, mas para mim mesma, para o novo dia, para o mar. Por 62 anos construí uma casa para minha família. Agora, é hora de construir uma casa para mim. Obrigada por ficarem comigo até o fim. Se esta história tocou vocês, por favor, deem um like e escrevam nos comentários o que sentiram. Inscrevam-se no canal para não perderem novas histórias. Cuidem-se, mantenham-se saudáveis e vivam sempre, verdadeiramente, suas próprias vidas. Tudo de bom para vocês.